Hoje a aula de língua portuguesa vai ser sobre os substantivos. Quem tem dúvida em identificar um substantivo na frase? Como identificar um substantivo na frase? Tá? Você vai ler como identificar. O que é o substantivo? O substantivo ele dá nome às coisas. Então, quando você aprende inglês, espanhol, qualquer outra língua estrangeira, o que você começa a aprender? Nos substantivos. A criança também, o bebê. Olha, isso aqui é o lápis, é a casa, é o papai, é a mamãe. Tudo isso é substantivo. Quando eu digo papai, mamãe, a parede, a janela, tudo isso são o quê? Substantivos. Tá? O lápis, o cabelo, o olho, o nariz, né? Tá ensinando a criança tudo do corpo humano, depois da casa, para depois ela ir partindo para coisas maiores. Tudo isso são o quê? Os substantivos, tá? Não confundam substantivo com adjetivo. Adjetivo é o que qualifica o substantivo. Então eu digo cabelo castanho, cabelo preto. O preto qualificou o cabelo. O castanho qualificou o cabelo. Então, isso é o adjetivo. O substantivo é o que eu dou um nome. Ah, o que é isso aqui que está atrás de mim? Ah, é um quadro branco. Quadro branco é um substantivo. Por quê? Porque você deu nome àquela coisa, tá? Para você estudar os substantivos, você tem qual é a primeira partezinha que eles cobram de você? Você saber identificar o que é o substantivo comum, o substantivo próprio, substantivo concreto e o substantivo abstrato. O que é o substantivo comum? Comum é tudo. Se eu digo assim, cabelo, olho, parede, janela, porta, é um substantivo comum. É rua, tá? É o substantivo comum, carro. Agora, quando eu dou nome àquilo e aquilo se torna algo específico, identificável, é um substantivo próprio. Por exemplo, o meu nome, Ana Rita. Quem sou eu? Ana Rita. Eu tenho um número de identidade. Esse nome me identifica. Eu não posso colocar esse meu nome em inglês, em japonês, em outra língua, porque se eu colocar em outra língua, não vai bater com a minha identidade, né? Não será eu, será outra pessoa. Então, o meu nome é o que? Um nome próprio. Se eu moro no Rio de Janeiro é um nome próprio, que identifica uma localização, tá? Se eu falar Brasil, nome próprio. Quando eu falo supermercados Guanabara, Guanabara é um nome próprio, porque ele identifica o supermercado. Se eu falo multimarket, multimarket é o nome próprio do supermercado, tá? Eu identifico esse supermercado. Então, se eu pensar em outro, nome da rua, né? Sei lá, a Avenida Ministro Edgar Romero. Esse nome está localizado lá no Google, é um nome principal, é um nome próprio, tá? E esses são os nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de bairro, nomes de ruas, nomes de cidades, nome de países, tudo isso é nome próprio, tá? Agora, o que é o substantivo concreto? Concreto é o que existe por si só. Ele existe sozinho. A grande dúvida dos alunos é qual a diferença do substantivo concreto para o substantivo abstrato. Os alunos entram em crise. Teve alunos que teve dúvida, confundindo. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda também. E outra grande dúvida dos alunos é se não confundir o substantivo abstrato com o adjetivo, né? Então, vamos entender a diferença do substantivo concreto, o que é o substantivo concreto, e a diferença para o substantivo abstrato. O substantivo concreto é aquele que existe por si só. Ele não precisa de nada para existir. É concreto. Eu falo a pedra, ali está a pedra. Se eu falo Ana Rita, aqui estou eu, Ana Rita. Nada me substitui. É um substantivo concreto, tá? Se eu falar porta, casa, existe sozinha. O carro existe sozinho. É um substantivo concreto. Porque as pessoas pensam que concreto é aquilo que é palpável, né? Eu toco. Não é isso, não. Concreto é que existe por si só. Por quê? Aí agora é a grande paranoia de todo mundo, que todo mundo confunde. Quando eu falo saci, saci faz parte da lenda da nossa cultura, né, brasileira. Contar a história do saci, da mula sem cabeça, que no Brasil são lendas, né? Fazem parte da nossa cultura. Eles são substantivos concretos, porque ele existe de uma maneira concreta. Você desenha ele, você desenha o menino sem a perna, pulando, né, com um cachimbo na boca. Ele é concreto,
tá? Apesar de ele não existir, ele existe de uma forma concreta no nosso imaginário, tá? Deus é concreto, é um substantivo concreto, porque ele existe. Para cada um, né, pode ser, tem uma imagem de Deus, não é isso? Tem pessoas que, por verem a foto de Jesus, imaginam que aquele é Deus. Eu imagino Deus como uma força espiritual existindo no céu, lá, invisível, mas eu imagino aquela luz. Ele é Deus, ele vive concretamente na minha mente, tá? Então, fada, Deus, anjos, saci, se eu falar da cuca, se eu falar das lendas da Inglaterra, né? Vai falar dos doentes, dos gnomos, todos são substantivos concretos. O que é o substantivo abstrato? O substantivo abstrato precisa do concreto para existir. Se eu falo, a raiva é grande, a raiva é um substantivo abstrato. Por que raiva é um substantivo abstrato? Porque ela precisa do ser humano para existir. A raiva só existe dentro de mim. O amor é importante na vida de todos. Esse o amor é um substantivo, só que ele existe em uma pessoa, em um ser concreto. Então, o substantivo abstrato existe em um ser concreto. O amor existe em mim. A fé existe em mim, tá? A dor existe em mim. A dor não existe aqui fora. Eu pego a dor assim. Ah, peraí que eu vou pegar a dor. Ó, vou pegar a dor aqui e te entregar. Não, isso aqui é uma borracha. Eu peguei, ela existe por si só. É um substantivo concreto. A dor não. A dor, ela precisa de mim, de um ser humano, para ser um substantivo abstrato, tá? Ela precisa ser concreto para existir. Então, ela é um substantivo o quê? Abstrato. Agora tem a formação dos substantivos. Eu vou falar só essas duas coisas hoje, hein? Tá? Que é para não ficar muita informação sobre substantivo. Os substantivos podem ser simples, simples, composto, primitivo e derivado. Substantivo simples é o que tem um radical. Substantivo composto tem 2 radicais, tá? Voltando. Substantivo simples tem um radical, substantivo composto tem 2 radicais. Então, eu tenho janela, é um substantivo simples. Livro, substantivo simples. Couve é um substantivo simples. Flor é um substantivo simples. Isso. Aí eu tenho, se eu falo couve-flor, eu tenho 2 radicais na formação de uma palavra. Eu criei com 2 palavras uma nova palavra. Eu sei o que é couve e sei o que é flor. E se eu falar couve-flor, eu penso em um alimento. Essa nova palavra tem 2 radicais, o radical de couve e o radical de flor. Por isso que é um substantivo composto, porque apresenta 2 radicais ligados ou não por hífen. Por exemplo, a palavra passatempo. Eu tenho 2 palavras com 2 radicais formando uma nova palavra que é o passatempo. Substantivo primitivo, que era aquilo que eu estava falando ali no início. Quando eu tenho pedra, pedrinha, pedregulho, pedreira. Eu tenho radical, a parte mínima dessa palavra que vai até a letrinha R, pedra, vai ser o radical. E a partir desse radical, eu tenho, em sua forma reduzida, a palavra pedra, que seria a palavra primitiva, o substantivo primitivo. Quando eu falo pedrinha, pedregulho, pedreira, pedreira, isso, eu vou ter o quê? O substantivo derivado. Então, o que vocês têm que ter em mente agora? Que existe o substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo e substantivo derivado. Todos entenderam essas informações? Alguma dúvida? Agora, deixa eu te fazer um convite. Se vocês quiserem fazer parte do meu canal do Telegram, é só você baixar o aplicativo no seu celular, tá? E escrever lá, gramática e redação. Você vai direto para minha página. Por que eu tô te falando isso? Porque lá eu coloquei essa matéria sobre substantivos. Eu tô colocando toda a matéria de gramática para vocês baixarem em PDF, tá? Tem desde o início da matéria e agora eu tô entrando em sintaxe e ao mesmo tempo estou botando materiais antigos. Eu sempre estou colocando material novo, material de redação e material de gramática para vocês estudarem para o seu concurso. Quem esse ano vai fazer concurso público, entra lá no Telegram para ter um material mais objetivo sobre o assunto. Baixar
os PDFs, tá? Não esqueçam. E também no meu site tem uma página com material gratuito para vocês baixarem. Esse material é um e-book com tudo para você estudar para o Enem, a redação do Enem, tá? E um material sobre o uso da vírgula para quem tem problemas de pontuação. Vou colocar o link aqui para vocês estudarem. Não quero desculpa, tá? Um beijo e até a próxima quarta.